Olá, bom dia. Aqui é do Caneto Semente. Meu nome é Adriana. Vim trazer uma leitura hoje de Tarô do Amor para a gente saber quais são as energias para cada situação. Separei aqui a pedra quartzo rosa para quem está afastado da pessoa que ama e separei algumas cartinhas. Trouxe a jaspe vermelha para quem quer saber sobre um novo amor, a jaspe vermelha. E trouxe o citrino para quem já está numa relação, já está envolvido com a pessoa que gosta, já está num compromisso, tá? Aqui é para quem já está junto e quer ver as energias dessa vida. E aí eu tirei várias cartinhas para cada grupinho, eu vou deixar elas separadas aqui. Então, quem está afastado, aqui veio essa carta dizendo que o passado, ele fica para trás agora, né? O passado fica para trás. Pede que você se liberte, né, desse passado, da dor, e abrace novos caminhos que estão disponíveis. Siga com fé. Então aqui me vem duas energias para quem está afastado, tá? Esqueça o passado, né? Para quem fala que não quer voltar, né? Que não quer saber de voltar com o passado, né? Quem realmente já encerrou. Aqui vai se abrir uma nova oportunidade para você. E fala também para quem quer uma reconciliação. Por quê? Aqui me vem muita energia de alguém mudado, de alguém transformado. E aí, para que você se reconcilie com essa pessoa, é necessário que você, então, esqueça as coisas que aconteceram, mas não, né, no esquecimento de... como se eu deixasse tudo para trás. Não, como se eu fosse realmente, se eu acho que é importante, dar uma chance para minha relação. Quem está afastado e acredita, né, sabe que a pessoa teve tempo e que a pessoa, né, se dedicou a uma mudança interna muito grande. Então essa energia também é para você, tá? Para reconciliação. Eu trouxe aqui alguns decks, trouxe baralho cigano, trouxe o tarô. Eu vou começar com o tarô aqui. Vou começar com o tarô. Aqui saiu as cartas 2 de paus, a carta do imperador e a carta do 9 de espadas. Aqui nessas cartas me fala que esse afastamento existiu, uma das duas pessoas, né, estava muito enrijecido, né, com algumas ideias, com algumas posturas, né? E aí me vem uma energia aqui que talvez nesse momento, né, vamos dizer assim, mais crítico, né, da relação, se tenha esquecido as gentilezas, né, se tenha esquecido aquele carinho, aquele cuidado, né, que às vezes se tem no início e depois com o tempo as pessoas relaxam um pouco, né. Essas duas cartas aqui, me prendendo agora somente pelas imagens, são dois momentos gentis. Aqui esse homem colocando, né, esse casaco, ou tirando o casaco da pessoa que ele está quando ele chega no local, e aqui uma pessoa ajeitando, né, a roupa da outra. Então essas gentilezas às vezes são esquecidas porque esse comportamento mais sério, mais engessado mesmo, né, que às vezes na sombra o imperador tem, de uma postura mais fria, faz com que essas coisas fiquem de lado, né? Então isso é muito importante para a relação. Aqui me faltou isso. Mesmo, a carta 2 de paus aqui, inclusive são dois homens aqui, tá vendo? Fala sobre conquista, fala sobre coragem, fala sobre planejamento, né? Só que aqui me fica muito a imagem realmente de uma conquista, né? Alguém está seduzindo alguém. Então pode ser que você esteja inclusive numa relação homossexual, né? E aqui há, vamos dizer assim, alguém, um dos lados ainda estava sem coragem, né, de, vamos dizer assim, de dizer quem é, né, de assumir essa sexualidade, de assumir esse desejo por alguém do mesmo sexo. E aí essa conquista, ela fica meio quebrada, né, porque você tem o desejo, você quer, você gosta, mas a opinião alheia, a opinião da família ainda é importante. Então essa conquista aqui me vem como se
ela tivesse se perdido, né? Ela não tivesse dado continuidade. Então vamos dizer aqui que esse afastamento também pode ter sido numa fase que as pessoas estavam se conhecendo. Então, uma segunda história que me vem aqui, mesmo casais heterossexuais, né? Naquele início, naquele flerte, naquela fase, né, de conquista, houve aqui um posicionamento, né, talvez de um imperador, né? O imperador fala muito de pessoas que têm grande ambição, né, que têm um poder de trabalho grande, ele quer conquistar, ele quer, vamos dizer assim, cargos maiores, ele quer promoção. É uma pessoa que tem uma visão, né, muito forte dessa conquista no trabalho, dessa prosperidade. E talvez isso tenha distanciado também essas pessoas, mesmo no início, mesmo como se fosse um afastamento, sem nem concretizar uma relação. Então me vem duas energias aqui. Casais que talvez tenham tido dificuldade de assumir a sua homossexualidade e casais héteros que logo no início, logo no flerte, as coisas meio que esfriaram por conta de uma postura mais enrijecida desse imperador que estava querendo trabalhar, conquistar, né, uma melhor posição no trabalho e tenha deixado essa relação de lado, tá? Então aqui tem essas duas energias. No baralho cigano tem a carta do Sol, tem a carta do buquê e tem a carta dos trevos. Aqui esses trevos, diferente dos outros decks que eu tenho, fala realmente sobre embaraços, sobre obstáculos no caminho, né? Então aqui, nesse casal, pode ser que esse trabalho, que essa profissão, que essa rotina dessa pessoa tenha quebrado esse início, né? Onde as gentilezas acontecem, onde está tudo ainda no flerte, isso meio que se quebrou. Só que aqui me vem como se fosse existir agora, nessa possibilidade de reconciliação que eu falei no início, a possibilidade de um encontro, né? Talvez você vai ter clareza sobre essa pessoa, né? Mais séria e rígida, né? Essa postura de imperador, alguém que vem agora, não só assumindo, né? Essa falta de equilíbrio, né? Porque você consegue sim trabalhar, se dedicar ao trabalho e ter uma relação boa, gostosa, saudável. Inclusive, isso te auxilia nessa conquista, né? Você tem uma motivação maior, você tá. Aquela troca de energia, quando você tá com alguém legal do lado, ela te deixa ainda mais forte, né? Então, aqui, essa pessoa vem reconhecer, vem trazer clareza de que quer marcar um bate-papo, um encontro, que quer estar junto, que quer conversar a respeito de tudo o que aconteceu, né? Que quer explicar dos obstáculos que talvez tenha tido na área profissional, isso também tenha sido um fator de distanciamento. Se for aquela segunda energia, né, da pessoa que talvez não tenha tido forças de manter, né, essa coragem que tem que ter, porque a sociedade ainda é muito intolerante, ainda é muito exigente com algumas coisas. Essa pessoa, ela não teve força, né, de se colocar, né, de enfrentar aquilo que deveria para assumir essa relação homossexual. Mas aqui me fala que vai ter um encontro, né, que essa pessoa quer marcar, né, uma conversa, um bate-papo, um encontro para conversar sobre isso, como se agora essa pessoa tivesse mais a vontade de assumir isso, tivesse entendido coisas no seu processo, na sua jornada, e agora ela tem mais coragem, ela está se sentindo pronta para enfrentar, né, essa família, os amigos, a sociedade, porque ela acha que o amor aqui é mais importante, ela sentiu falta dessa pessoa, que tinha um carinho muito grande dessas pessoas, um carinho muito grande aqui, tá? Tanto no casal heterossexual que nem conseguiu começar nada aqui, as duas situações parece que as coisas acabaram no início. Tanto o casal homossexual quanto o casal hétero, as coisas nem se aprofundaram, tá? E você fala assim, mas e os afastamentos das pessoas que estavam juntas, né, que já estavam numa relação? Faltou a gentileza, faltou esse cuidado do dia a dia, né, de olhar para o outro, de ver as necessidades, de cuidar com carinho. Então aqui para as pessoas que já estavam numa relação e que foi afastada, que pode haver reconciliação, caso você ache que essa sua relação
tem potencial de uma reconciliação. Aqui faltou essa gentileza, existia muita frieza, uma pessoa rígida, dura, muito certinha, e aí essa pessoa, ela faltou, esqueceu essa parte importante na relação, que é esse cuidado com o outro. Vamos ver as demais cartas. Aqui saiu, tirei outras cartas, né? Saíram 2 conselhos aqui. A carta falando do casamento e de uniões. Talvez essa volta a pessoa queira realmente algo mais sério, queira essa conversa, esse encontro, talvez essa clareza que vai existir aqui é para uma conversa, para um encontro, para tirar os obstáculos do caminho, porque essa pessoa quer dar um próximo passo nessa relação. Então, para quem ainda deseja reconciliar, acha que tem essa possibilidade, né? Essa pessoa quer dar um passo aqui, falar de casamento, né? De uniões em vários aspectos da vida. Então, essas parcerias que aqui não tiveram continuidade, vai ter um passo a mais. E a carta número 12 falando de espiritualidade menor, falando sobre poder, força, superação, das lutas, das demandas. Aqui existiu muita energia contrária a essas relações. Aqui existiu, talvez, independente aqui do casal que tenha se formado, existiram energias fora dessa relação. A gente fica muito preocupado, eu vejo nas leituras, as pessoas muito preocupadas com trabalhos de magia, né? Mas para mim existe às vezes inveja, às vezes o outro querer aquela relação, isso pode colocar tudo a perder, né? Essas energias são muito pesadas e quando a gente dá espaço para isso, não cuidando da própria nossa energia, né? A gente às vezes é afetado de alguma forma. Então aqui fala que existe também nessa superação, nessa reconciliação, caso você ache que há possibilidade, aqui fala de um poder e de uma força muito grande que vai existir para que essa relação dê continuidade, tá? 2 mais cartas aqui falando sobre comunicação, né? Que também me trouxe um pouco dessa energia na carta, tanto do sol quanto do buquê. Fala que vai existir uma comunicação dessa pessoa, né? Ela vai querer conversar, vai querer explicar, vai querer contar dos obstáculos, né? E a segunda carta falando sobre aventura. Essa energia saiu em 2 outras leituras aqui do canal, 2 leituras diferentes. Então, uma nova aventura recomeça para você que acredita que há possibilidade de reconciliar, que há caminho e espaço para isso, que há amor ainda. Talvez essa distância tenha ainda fortalecido. Então, vai existir aqui, né, essa comunicação, vai existir aqui essa possibilidade de começar uma nova fase entre vocês, dando talvez próximos passos aqui, que fala de casamento. Esse buquê também reforça essa energia do casamento, né? E aí, a carta aqui do sol acabou ficando aqui no centro da mesa. Essa relação, ela vai ter muita possibilidade de nutrição. Esse casal aqui, você pode ver ambas as energias de muito carinho, de muito cuidado. Então, essa relação aqui não está aqui nessa mesa alguma relação que tenha tido coisas pesadas, tá? Aqui a separação aconteceu no início, aconteceu, vamos dizer assim, com situações que ainda cabe o perdão, né? Que era aquela coisa de ter esfriado, né? De não ter conseguido ali se entender, mas que não foi nada tão grave, tá? Então, aqui tem total capacidade de reconciliar. A carta de Gaia fala sobre conquista, né? Pede que você mantenha um foco no seu sonho. Então, se o seu sonho nesse momento é essa reconciliação, é esse retorno, é essa pessoa se comunicar e dar um passo para uma relação. Uma outra coisa que me veio aqui é que talvez essa relação não tenha dado continuidade por conta... Olha que interessante também. Aqui é a carta 21, aqui é a carta 12. Então, são números espelhados, tá vendo? Se você quiser procurar número 21 e número 12, espiritual, significado espiritual, para você ver se tem mais uma mensagem para você, né? Aqui não tá aqui à toa. Então, talvez também essa relação não tenha dado continuidade, porque esse imperador estava lá trabalhando, focado no trabalho, ele não tinha tempo de se dedicar à relação. E aí ele não queria, né, vamos dizer assim, realmente se comprometer. Por conta de ele querer dar atenção ao trabalho, né, e as coisas que estavam passando na vida, agora essa pessoa está disposta, tá? Então aqui fala dessa conquista, de esse ser
um momento, né, de ser agora uma fase que você vai conquistar os seus sonhos. Então não perca o foco. Se o foco é essa reconciliação, ela vai acontecer. E Gaia traz aqui para você essa confirmação, tá? O que essa pessoa gostaria de te falar? Quando estou sozinho, penso em nós dois, né? Tem essa saudade, tem essa questão, né, que ficou do que poderia ter sido vivido. Sonho com você, essa pessoa tem sonhado com você, né? Tem sentido esse chamado muito forte dessa reconexão. Merecemos uma conversa olho no olho, olha aqui o encontro, né? Então essa pessoa realmente vai querer se encontrar. Aqui também a comunicação, talvez a comunicação venha por rede social, de a pessoa querer falar para você, ó, vamos conversar, a gente precisa conversar, não por mensagem, mas olhando no olho. E a última, o meu desejo, chamo por seu nome. Além do amor, do afeto, de uma possibilidade de um passo maior na relação, essa pessoa sente muito desejo por você. Então isso é uma coisa que mantém essa ligação, né? E por último, aqui o conselho da espiritualidade, saiu a carta da oração. Talvez você e o outro estejam pedindo por essa reconciliação, por essa chance da espiritualidade, queiram se reconectar. Eu vou ler a carta aqui do tarô do Osho, para a gente ver essa energia e fechar essa leitura com essa carta. Gostei muito da energia, a energia está bem leve aqui na mesa. Então essa carta fala o seguinte: amor e a lei de Moisés. Deixe que seus gestos sejam espontâneos, cheios de vida. Deixe sua própria consciência guiar o estilo de vida, seu padrão de vida. Não permita que ninguém decida por você. Olha que interessante. Esse casal aqui, homossexual, não pense no que as pessoas vão achar. Vai viver esse amor, a vida é muito curta. Vai ser feliz com quem você ama e com quem tem essa reciprocidade. Ninguém tem o direito, né, de apontar, de falar, de julgar, né? Mas que você consiga aprender nessa fase, nesse momento e nessa possibilidade que vai se abrir, a focar no que você deseja e não no que os outros estão pensando, tá? Tem muito amor e carinho aqui. Então, aqui vem falando, né, para você decidir por você, não deixa que ninguém decida por você. Isso seria um pecado. Olha, o pecado não é a relação. O pecado é você não viver isso, né? E por que um pecado? Porque você nunca vai estar presente. Então, quando você decide ouvir o outro, né, decide a escutar esses julgamentos, você nunca vai estar presente naquilo que você de fato quer viver, né? Então, vai permanecer superficial e hipócrita. Então, decida por você, escolha por você. Aí ele fala, não pergunte a ninguém como orar. Deixe que o momento decida, deixe que o momento seja decisivo e a verdade daquele momento deve ser a sua oração. Quando você se permitir que a verdade do momento tome conta do seu ser, vai começar a crescer, então vai conhecer a beleza profunda dessa oração, desse pedido. Você está trilhando o caminho. Aqui fala desse pedido, dessa oração, quando a gente pede com veemência, com força, nós somos ouvidos e atendidos pela espiritualidade. Então confia, né, que essa oração está fazendo, está tendo força e magnetismo para atrair essa reconciliação, porque ela está falando de uma reconciliação entre pessoas que se gostam, que se desejam, que querem bem, que têm carinho, mas que por conta de atrapalhos da vida, pequenos atrapalhos, não puderam estar juntas, né, mas que agora vão ter agora a possibilidade de uma reconciliação, de estarem juntas de novo, tá bom? Deixo vocês aqui, queridos. Essa mensagem eu tenho na minha lista de leituras, caso você queira uma leitura particular. Se chama Leitura Completa de Amor. A gente tira todas as energias do outro, sua, possibilidades, os desafios, os conselhos. Então, a gente tem uma mesa completa, caso você queira saber da sua vida amorosa, tá bom? Deixo vocês aqui com um grande beijo e até a próxima. Vamos continuar aqui com quem escolheu a segunda opção para um novo amor, pedra jaspe vermelha. Vou deixar aqui. A mensagem que saiu do coração para esse novo amor foi essa imagem. E falando o seguinte, quando se trata de assuntos do coração, não existe certo e errado, né? Cada escolha que a gente faz, ela acaba expandindo o nosso pensamento sobre a vida e sobre as relações amorosas. Então aqui é por exemplo, quando você pensa numa pessoa que está desejando uma pessoa nova, né, que quer uma nova história na vida, existem muitas crenças das pessoas
que elas criam, né, para as suas vidas. E só que isso é de cada um. A gente não pode pegar essa crença alheia e colocar na nossa vida, porque se não acontece da forma que aconteceu, né, que eu estudei, que eu li, que alguém falou, parece que tá errado, mas não é. Cada história, ela vai revelar uma possibilidade, né? Cada história vai revelar uma informação sobre a vida, sobre aquilo que está disponível para mim. Então, para você não comparar a sua história com de mais ninguém, né? Para abraçar essas situações diferentes que acontecem, porque se você está à espera de uma nova pessoa e você se liberta dessas crenças antigas, você está mais aberto ainda àquilo que pode vir a acontecer, né? Do que se você ficar achando que para ser uma pessoa que você vai se relacionar, tem que ser assim, assim, assado, como se fosse um checklist engessado. Não é assim. As pessoas chegam com coisas boas e ruins. É o que você faz, você põe na sua balança interna e avalia se, vamos dizer assim, as coisas boas prevalecem em relação às sombras, porque nós temos também sombra. E aí eu vou querer que o outro chegue perfeito, mesmo que eu não seja? Não. Eu sei que o outro é, mas eu tenho que avaliar se aquela sombra daquela pessoa na minha balança interna é algo muito pesado para mim, né? Então, isso vamos dizer assim, é o conceito mais correto do que é o melhor para você e não do que as pessoas julgam e supõem serem corretas, tá? As cartas do tarô que saíram para essa leitura de Novo Amor, saíram 4, tá? Saiu 6 de copas, saiu a carta 5 de espadas, saiu a carta da Imperatriz, no jogo anterior saiu do Imperador, saiu a carta do Sol, tá? Vou deixar aqui e vou tirar as outras. No baralho cigano, saiu a carta da Foice, a carta da Cruz, a carta da Âncora e a carta da Cigana. O que é que me vem essa energia? Que esse novo amor, né, que chega, ele chega após um entendimento muito grande, tá? Que você passou, esse entendimento ele veio por um caminho árduo e doloroso, né? Talvez de você ter descoberto a sua espiritualidade, talvez de você ter estudado um pouco mais de assuntos, né, vinculados a esse entendimento dessa nossa jornada espiritual aqui nessa dimensão. Depois de você ter cortado com pessoas e situações que não estavam mais adequadas àquilo que você tinha se tornado. Então, essa jornada, né, essa energia de imperatriz, sendo você homem ou mulher, me fala de uma pessoa que sabe do seu valor. E essa clareza veio, esse entendimento na vida, essa alegria e felicidade por descobrir quem é, de saber esse valor e saber o que você não aceita mais, veio depois de um momento sozinho, veio depois de um momento solitário. Aqui, apesar de ser 5 de espadas, me lembra muito a energia de um eremita, de alguém que está ali sozinho, né? No momento presente, mas triste de alguma forma, porque foi uma jornada solitária, né? Essa carta traz uma energia de alguém que estava se sentindo derrotado, né? De alguma forma que se sentiu limitado ou que foi desonrado, né? Então aqui é de alguém que de alguma forma está desgostoso, desgostosa com a própria vida, né? E aí essa sensação esse desgosto, né? Esse tipo, não tô satisfeito, foi o que fez você cortar, foi o que fez você tirar da sua vida tudo que estava trazendo, né? Aqui me lembra não só a energia das suas orações atendidas, de um presente da espiritualidade, me vem também como aquele peso de a gente fala assim, carregar a cruz dos outros, de pessoas que achavam, né, que se doando, que amando muito, que fazendo muito pelo outro, como se isso fosse atrair a vida que se quer. Não, as pessoas continuam a usar, né, essas pessoas porque elas não conseguem enxergar a beleza desse carinho e dessa doação, né? Então, quando a gente aprende que parte dessa energia tem que ser doada para mim também, eu me retiro desses cenários que eu sou vampirizado e que as pessoas se aproveitam dessa minha bondade, né? Não de ficar naquele discurso vitimista que eu faço tudo para todo mundo e ninguém me valoriza. E o que você faz com esse entendimento? Você sai fora disso.
Você pega essa sua energia, a sua doação, o seu amor, o seu afeto e vai se doar. Até que você, olha, imagina que isso aqui fosse energia de uma mesma pessoa. No momento você está, né, triste, desolado, no momento você é o dono ou a dona do seu próprio império, da sua própria jornada, da sua própria vida, né? A carta 6 de copas, quando fala sobre nostalgia e saudade, também fala sobre memórias. Mas olha que interessante, as memórias aqui é que essas relações que se teve eram de pessoas mascaradas, eram de pessoas que não estavam ali de fato dispostas a doar esse amor. E tudo isso traz para você esse desgosto. Meu Deus, o amor não faz bem. Nossa, o amor me trouxe dor. Não foi o amor. Foram as escolhas que você fez até que você soubesse que você é uma pessoa que merece a vida, o amor, o melhor desse mundo. E quando você se coloca nesse lugar de eu mereço o melhor, você começa a cortar, né, e deixar para trás tudo isso que faz te colocar nesse lugar pequeno, né? Você sabe que não é merecedor disso. E é quando você se retira disso, ou seja, levanta aqui a sua âncora e vai para, vamos dizer assim, para a sua própria vida, para a sua própria escolha, sendo dono desse próprio caminho, você não só recebe essa ajuda da espiritualidade, talvez de uma mentora, né? Mas talvez aqui, pode ser até da linhagem cigana, mas aqui você recebe apoio da espiritualidade para encontrar essa verdade. Qual verdade? A verdade que você é uma pessoa que merece o melhor. E aí, quando você tira a energia disso que não estava funcionando mais, você então descobre que tem essa energia de imperatriz, né? De uma pessoa que nutre, uma pessoa próspera, e sai dessa energia de desgosto e de frustração, entendendo que essas situações, essas pessoas mascaradas que surgiram na sua vida, vieram lhe trazer a certeza de que o caminho não era esse. O caminho não era estar nessas relações só para dizer que tem uma relação. Por isso você está sozinho hoje à procura de novo amor. Porque as relações passadas, elas não eram completamente verdadeiras. Então a memória que você tem do amor aqui, que 6 de copas fala sobre memória, é uma memória de dor, uma memória de um lugar que você não deve ficar. Mas aí então você corta. Você fala, o amor é para mim, mas não dessa forma que está se apresentando. É realmente uma virada de chave de entendimento sobre aquilo que você merece. Vamos aqui ver as cartas que saíram. Uma de virtude e sabedoria, a prática do bem. E isso é possível, né? Essa prática quando se encontra o divino espiritual. Aqui o divino espiritual. Você encontrou por meio dessa guiança, né? O divino espiritual. E isso acaba equilibrando as suas emoções. Com o quê? Com o encontro com o verdadeiro eu. Levanta a caridade. Essa caridade aqui me fala que foi você que se doou. Você antes doava para as pessoas, está aqui ele dando, né, comida a esses pássaros aqui, de sempre se doar, você começou a se dar. Você começou a se doar. E aí você sai daquela energia e entra nessa. Então, essa virtude e sabedoria você adquiriu com essa caminhada solitária. Com esse entendimento que eu sei que eu sou bom. Poxa, mas eu não sou bom para mim, porque eu não estou me colocando em primeiro lugar. Eu não estou me valorizando, não estou enxergando o meu valor. Eu estou deixando que essas pessoas ditem quem eu sou, ditem o que eu mereço, né? A carta número 6 fala sobre boas notícias, alegrias, recompensas. Aqui fala dessa recompensa que a espiritualidade vai trazer por conta dessa sua descoberta, dessa sua autovalorização. Então a recompensa aqui tem um buquê, né, de rosas vermelhas, fala de amor e paixão também. Encanto, pureza, amor, paixão, emoção, esperança, coragem e admiração. Então essa nova pessoa que está para vir para sua vida, esse novo amor, ele vai trazer tudo aquilo que você doou. Nenhum amor doado é desperdiçado. Tudo volta pra gente, mesmo que seja por meio de outras pessoas, porque essas do passado foram mascaradas. E agora você vai receber o que você está se doando, que é o quê? Amor, alegria, felicidade, alto valor, reconhecimento da sua própria força, daquilo que você doa e que você entrega numa relação. Então você vai receber nada menos que o que você doa, né? Porque a gente está no mundo, né, que a justiça espiritual é equilibrada. E se a justiça do homem não é, a espiritual é. Então eles estão vendo como a gente se dedica, como a gente entrega, e a gente vai receber a mesma coisa. Mais energias aqui. Talvez essa carta ela fala sobre vidas passadas, mas aqui eu trouxe como energia desse novo amor.
Pode ser que seja uma pessoa que trabalhe como dentista, que trabalhe com enfermagem. Pode ser em áreas de saúde geral. Aqui me vem muito com essa área de saúde, de alguém que tem cuidado com o outro. E talvez essa pessoa more à distância de você, né? Não more na mesma cidade, no mesmo estado, até em outro país, tá? Aqui também me traz uma outra energia, que essa pessoa pode trabalhar com coisas ligadas ao mar. Pode ser pessoas que trabalham embarcada, pessoas que trabalhem, né, com pesca, pessoas que trabalhem com passeios turísticos em barco, né? Então me vem essas energias aqui. O oráculo de Gaia fala sobre apreensão. Aqui fala de alguém saindo do medo, da dúvida, né? Entrando para um novo mundo. Então, esse momento que você se sentia sozinho, solitário, que você lembrava das relações anteriores como pessoas que usavam máscaras que não eram verdadeiras, você se acolhe, fica nessa fase solitária, se nutrindo, se acolhendo. Olha quantas plantas, é como se essas plantas estivessem em volta do corpo dessa pessoa, né, trazendo essa cor verde da cura, falando sobre o quanto você regar sua própria terra, de você nutrir essa terra que você quer colher, que é a sua própria vida. Você se deu esse descanso, se deu. Então agora o novo amor que se aproxima é depois de uma fase muito grande, solitária e de cura, né? Cura que você fez sabendo aquilo que você merece viver, tá? A carta do tarô da transformação saiu sobre a jornada. Olha que jornada feliz. Mais uma vez aqui me vem a energia do povo cigano. Então, esse povo cigano, essa alegria e felicidade, essa sensação de comunidade é o que você vai ter. Tanto com as novas parcerias, inclusive com as amizades. Porque agora você sabe se colocar e se retirar de situações e dinâmicas que não são para você. Então, aqui a jornada vem me falando que não só a jornada de tudo que você passou até você enxergar o próprio valor, entender que tudo que machuca não é para te derrubar, é para você sacudir a poeira e falar, esse aqui não é meu lugar, eu mereço coisa melhor. E você vai ler sobre espiritualidade, vai se aprofundar nesse autocuidado, também cuidando da espiritualidade, e aí essa nova parceria chega, tirando todo esse fardo e peso dessas memórias passadas que não são aquilo que você de fato merece viver, tá? Essa pessoa nova que já está no seu campo, ela vai chegar para formar uma família com você, tá? Essa pessoa nova que é o mesmo que você. Quero te apresentar a minha família, mais uma carta de família. Essa pessoa vai te assumir. Se talvez as relações passadas não assumiam, né, porque ficavam ali escondendo, com muitos contatinhos, essa pessoa vai querer assumir você. Quero segurar na sua mão e não largar mais. Sabe, inclusive essa energia, tem alguma leitura com esse título no canal. Essa pessoa vai querer segurar sua mão, não vai querer largar mais, vai querer ficar ali junto, próximo. E você é do jeitinho que eu sempre sonhei. Essa pessoa vem não só vendo você como essa pessoa do sonho, mas ela vai te atender nesse teu checklist do que você quer viver no novo amor, tá? Eu vou tirar a leitura dessa carta 59 do tarô do Osho para ver qual é a informação que vem pra gente. Para essa leitura de quem quer um novo amor. Falando sobre jornada, tá? Aqui fala o seguinte: mesmo que 1000 vezes tenha quebrado seus votos. É a frase. Tristeza, sofrimento e infelicidade. Tudo tem que ser encarado sem muita seriedade, porque quanto mais você levá-los a sério, mais difícil será se livrar desses sentimentos. Quanto menos sério você for, mais fácil será passar por esse sofrimento e períodos de escuridão, cantando uma canção, por exemplo. E se é possível passar por esses períodos cantarolando e dançando, então por que se torturar sem necessidade? Torne essa jornada apenas um assunto para dar boas risadas. Quando você lembra dessas máscaras, não fique triste. Fique feliz por ter se livrado delas. Fique feliz por ter cortado pessoas que não fazem mais parte, mas não se apegue a essa tristeza. Eles serviram apenas para você ver o novo caminho, o que você merece viver, que é essa alegria, que é essa parceria. Essa carta, apesar de me trazer a energia de uma pessoa que trabalha na área da saúde, ela fala sobre tortura. O quanto talvez você tenha se torturado, né, por essa fase sozinha, como se, eu mereço sofrer, eu sempre me doei, eu mereço. Não, ninguém merece isso. E é quando você entende o seu valor, né, quando você tem clareza do seu valor com a carta do Sol, que você merece uma vida feliz e alegre, nesse novo período, esse recomeço de um ciclo maravilhoso,
você se coloca, mesmo sendo um homem, né, homem ou mulher, nessa energia de imperatriz, de que sabe o que você entrega numa relação e sabe também o que você merece receber. Muito linda essa energia. Eu desejo de coração que você tenha esse amor quentinho, gostoso, que você tenha essa pessoa que te assuma, que te apresente para a família e para os amigos, porque é o que você merece viver de tudo que já foi doado, tá bom? Um grande beijo, queridos, e até a próxima. Chegando aqui na nossa terceira e última leitura, falando sobre pessoas que já estão numa relação, comprometidos, juntos com a pessoa que ama de alguma forma, a pedra citrino, com a seguinte mensagem. Aqui fala sobre confiança, fala que a transformação ocorre por meio de aceitar. Assim que você aceita a situação atual, ela se transformará automaticamente. Então, o que acontece aqui, imaginando que essas pessoas aqui estão numa relação? Quando você tenta mudar o outro, é como se você estivesse dizendo que você não aceita esse amor. Ou você não aceita porque não tá legal e você tem que se retirar disso, ou você não aceita porque o outro não veio, ou não está, ou a coisa, né, não tá fluindo como você gostaria. Mas as pessoas não são aquilo que a gente espera, elas são o que elas são. Elas entregam aquilo que elas entendem que é o amor, que é a nutrição. Ou você se coloca numa situação de vamos então trazer o melhor para esse vínculo, pedindo a essa pessoa, né, que cresça com você, que expanda, né, o entendimento sobre como se doar numa relação, mas sobretudo que essa pessoa possa apresentar a você quem ela é, né? Quem ela é de verdade, não que você fique esperando que ela seja o que ela possa entregar. Quando a gente está aberto àquilo que o outro traz, eu também estou aberta à transformação que isso pode causar na minha vida. Não porque eu queria viver algo X ou Y, mas porque eu estou aberto àquilo que está sendo apresentado para mim, tá? Tirei várias cartinhas aqui, vou separar. E vou começar aqui com o tarô romântico. Trouxe características, situações e vamos ver. No tarô saiu a carta do carro, a carta da força, saiu a carta do mundo e saiu a carta 8 de espadas. 4 cartas, 3 são arcanos maiores. Aqui nessa situação amorosa, nessa situação que já existe uma relação, fala de que essa relação está tendo acontecimentos e fechamentos e aberturas de novos ciclos para vocês, porque são energias que a gente não tem muito o que fazer. Quando é arcano maior, é como se a vida trouxesse isso. É a lição, o aprendizado, trouxesse para a gente isso que temos que viver no momento, né? Vou tirar mais cartas aqui. A carta do cachorro, a carta dos pássaros e a carta do cigano, do homem. Se eu tivesse tirado mais, vieram 3. Por exemplo, essa relação é uma relação fiel, uma relação de alguém, né? Talvez vocês tenham e possam melhorar a comunicação entre vocês aqui. Eu sinto que, inclusive, tem até uma espiritualidade aqui auxiliando esse casal a trabalhar questões de ego, a fazerem escolhas juntos, a segurarem a barra da vida, os desafios juntos. Aqui, se você tem filho ou não, há um pedido de que se equilibre nessa relação. Quando eu digo que eu aceito o outro como é, como saiu nessa carta, eu também estou me colocando no lugar de receber esse cuidado. Se eu faço tudo pelo casal, se eu amo pelos dois, de fato estou me esquecendo aqui, porque isso não é possível. Mas quando eu aceito a ajuda do outro nos desafios que a vida me apresentar, sendo esse casal com filhos ou não, eu começo a lidar com o meu ego que eu me basto. Como é que uma relação vai fluir se eu me sinto a pessoa, o centro de tudo? Se eu tenho que ficar aqui a todo momento, o outro tem que ficar lidando com o meu ego, né? Essa carta aqui, 8 de espadas, ela traz uma energia de alguma restrição. Aqui também fala de pessoas que não sabem conversar, mas quando sai a carta da comunicação, fala que isso aqui é o principal entre vocês. O aprender a falar, por exemplo. Quando a gente está numa relação, a comunicação violenta seria assim. Vamos dizer que o outro pergunte assim, meu amor, a gente vai ao mercado hoje? Aí você responde assim, claro, né? Claro que a gente vai ao mercado. Sabe que hoje é domingo?
Isso é uma comunicação violenta. Isso não traz nada de bom para a relação. Então, melhora desse diálogo, essa pessoa que não sabe conversar, para que haja essa união, essa parceria equilibrada e fluida, como está acontecendo aqui, é necessário melhorar essa forma de falar. É necessário entender, aqui tem uma mulher no chão, meio que rezando, e tem um homem lá meio soberbo, parece que ele está enrolando o bigode. Sabe aquela pessoa, enquanto uma se coloca humilde e aberta, a outra está lá soberba, né? Se sentindo a poderosa. Numa relação, quando um perde, todo mundo perde. Então, se o seu olhar é, mas aqui eu ganhei na briga, eu venci a discussão. Ninguém venceu, porque a relação está abalada. E essa mentoria que me veio aqui, que cuida dessa relação, que cuida desse romance, ela tá ali protegendo, porque você é uma energia, a outra pessoa é outra energia, e a relação gera uma terceira energia. Quando a energia de um dos dois está abalada, tá tudo abalado. Ninguém vence quando você está falando de um amor, de um casal. Então aqui você precisa compreender que quando um tá em cima, outro tá embaixo, não tem uma relação igual. É preciso que ambos, olha que interessante, aqui tem essa desigualdade, mas aqui ambos estão segurando os fardos do mundo, ambos estão dividindo a conta, ambos estão cuidando da casa, ambos estão cuidando da rotina, porque há uma divisão igual, né? Então aqui pede que se preserve, né, essa relação cuidando do ego, cuidando dessa coisa de sempre vencer. Se você vence, todo mundo perde. É muito importante entender isso numa relação, né? Para você domar esse ego, talvez você tenha visto pessoas na família se relacionando dessa forma, seja a leitura que você faz de amor, né? Numa parceria, às vezes eu acordo, eu estou num dia ruim para mim, vamos dizer assim, o 100% que eu consigo dar é só 20%, o outro vai precisar dar 80%. Esse dia eu não vou conseguir ir ao mercado, não vou estar bem para fazer as coisas que eu preciso, vou fazer só o básico. O outro vai precisar dar mais para que a relação tenha 100%. Eu não vou sempre me espremer como uma laranja para dar o máximo, não. Eu vou dar aquilo que eu consigo e o outro naquele dia vai me superar. No dia seguinte, às vezes é o contrário. Eu vou dar 80%, o outro vai dar só 20%. Então, uma relação de casal é isso. Aqui, se você for ver, ambos estão segurando o mundo. Mas o homem tem muito mais força que a mulher, fisicamente falando. Aqui você consegue ver que o peso não está dividido igual, porque eles têm forças diferentes para doar na relação. Então, quando eu vejo dessa forma, eu doando aquilo que me cabe, outro doando aquilo que cabe a ele, tá todo mundo segurando a barra. Inclusive, eles estão de mãos dadas aqui, ó. Eles estão juntos nessas dificuldades. Aqui eles entenderam que não é essa relação, um em cima e outro embaixo. Um cheio de poder e outro lá humilde. E essa escolha desta vida, lidando com o ego, melhorando a comunicação, cuidando dessa sensação de poder, de vencer sempre, aqui fala que é uma escolha que vai levar a essa parceria. É uma escolha que vai levar a uma entrega cúmplice, porque você tem do lado alguém bacana. E talvez você esteja colocando a perder. Aí pode ser você ou outra pessoa. E a escolha que você tem que fazer é, eu quero sempre ganhar, e dane-se se eu coloco a relação a perder, ou eu quero que os dois cheguem juntos. Porque aqui, num casal, ambos estão caminhando lado a lado. Um é o preto, né, e o outro é o branco. Cada um vai entregar aqui nessa relação o que pode, a força que tem, para que esse carro, que essa relação seja levada adiante, né? Aqui, por exemplo, um homem que tem mais força, ele está dirigindo, né, guiando esses bois aqui, mas a mulher que a fragilidade, aqui eu falo da força feminina, né? Porque nós somos muito poderosas. Mas aqui eu tô falando dessa força física, ele tá cuidando dela nesse momento. É preciso que você, seja homem ou mulher, se permita ser cuidado. Se permita esse momento de que o outro tá fazendo por você. Mas não nessa sensação de uma maior, outra menor. Mas dessa relação dividida, compartilhada, né? Aqui vem a questão do ego muito, muito forte. Então é importante trabalhar isso para que a relação vença. Os dois não vão vencer, mas a relação vai vencer, tá? Trouxe aqui carta de aconselhamento falando sobre passado, amor perdido. Complementa algo escondido, mistério. Aqui me vem uma energia de, por exemplo, essas coisas escondidas, essa dualidade,
Talvez esse passado tenha mostrado para você que a relação era isso, essa desigualdade, e não é. Então essa carta vem trazer a energia de que você, olhando para esse passado, você vai complementar algo que você vai entender nesse momento. Aqui, né, as mãos aqui não estão claras, né? Elas estão com uma luva, como se quisesse esconder algo, né? E não dá para você esconder algo numa relação. Todas as coisas acabam vindo à tona, né? Por isso quando passa aquela fase da paixão, do amor, que já é a fase que vocês estão comprometidos, vem à tona a minha vulnerabilidade, os meus medos, minhas inseguranças. E o outro fica ou vai embora, né? Quando o outro descobre quem de fato eu sou, porque tem pessoas que usam máscaras no início. E depois não dá para esconder, a máscara não se sustenta por muito tempo. Então aqui pede que você olhe para o passado como referência, né? Como uma coisa que você não quer repetir, né? Como essa sensação de que um é maior e melhor que o outro, isso está no passado. Talvez você tenha aprendido com o passado que o amor era isso, não é, tá? A segunda carta que saiu foi falando sobre caminhos abertos. A estrada permitindo a vitória chegar na sua vida. Aqui tem alguém sozinho. Se você mantiver essa energia e quiser seguir essa sensação de eu vou caminhar sozinho então porque eu não quero estar numa relação, né? Eu faço tudo sozinho pelo outro, você vai caminhar sozinho. Então aqui parte desse caminho que está sendo, né, trilhado, você vai escolher se quer andar com alguém ao seu lado que segure sua mão e que diga que você não está sozinho, ou você vai querer nesse momento, talvez cuidar disso, tá? É um caminho importante a ser escolhido, né? Se você quer realmente, de fato, melhorar essas questões para estar nessa parceria, porque é uma pessoa confiável, tá? Uma pessoa que quer andar junto, que quer estar ao seu lado, tá? Mas você precisa escolher se você agora consegue dar conta disso, melhorar essas questões para estar nessa relação de uma forma mais equilibrada. Aqui fala pensando em você, e pensamentos com carinho. Também fala sobre serendipity. Serendipity é aquela energia de algo que você nem imaginava, uma surpresa que traz algo muito valioso. Quando você se coloca nesse novo formato, nesse formato de ouvir, inclusive as esferas divinas, a espiritualidade guiando esse caminho aqui, você vai ter uma descoberta muito boa, que talvez essa pessoa seja essa parceria que você tanto esperou, mas que você precisa cuidar. Principalmente da forma que você se comunica e que você se coloca. Então aqui é um pensamento carinhoso, existe sim afeto dessa pessoa. Mas você precisa domar o ego, domar essa sensação de querer vencer sempre, tá? Pode ser que isso esteja trazendo muita dor para a sua pessoa, né? A pessoa que está com você. Talvez ela se sinta sozinha, rejeitada, né? Aqui fala sobre banimento, uma pessoa que se sente largada, né? E aqui, ó, o fogo pegando, como se a relação de vocês agora fosse uma fase de muita briga, de muito desentendimento. Aqui tá assim, fogo na casa. E a pessoa tá se sentindo sozinha. Então, é preciso cuidar. Essa pessoa é uma pessoa boa, é uma pessoa bacana, uma parceria fiel, confiável. Se você não quiser perder essa pessoa, precisa cuidar com mais carinho, melhorando, né? Isso tudo vem aqui não para apontar o dedo pra gente, mas para mostrar a energia que está acontecendo agora, né? Para que você melhore. A carta do tarô do hoje fala sobre os portões do céu. Eu vou ler a mensagem para vocês. Mas antes eu gostaria de dizer, ó, essa pessoa que está com você é uma pessoa que quer algo sério, que quer escrever essa história ao seu lado, né? Então pensa bem se vale a pena terminar uma relação dessa. Ó, um dos dois aqui, essa pessoa está sabotando a conexão. Então, essas máscaras, essas coisas que estão acontecendo aqui nessa relação, ela vai sabotar. Ela vem, às vezes, sabotar porque talvez, né, se tem aquela crença de que a relação é isso mesmo, casamento é isso mesmo, tá com alguém é isso mesmo, uma hora acaba, né? Sabe, essas crenças que vão, de alguma forma, prejudicando essa relação, né? Quero ter controle de tudo. Uma energia que me vem sempre quando vem a carta de controle quando eu tenho muita insegurança e feridas abertas, eu tento controlar. Porque se de fato eu tivesse me curado e entendido, eu não preciso controlar nada, deixa a coisa fluir. Porque qualquer coisa que venha, eu sei lidar. E não controlar porque eu não sei, então a coisa tem que se manter ali, ó. Aqui o controle. Esse controle tá nessa energia aqui.
Então deixe a relação fluida, melhore a parte que te cabe para que o outro se sinta inspirado, né, a manter essa relação num lugar de carinho, de afeto. Quero ter filhos com você. Essa pessoa não só te entrega uma relação confiável, como ela quer ter filhos. Caso você queira e ainda possa ter filhos, né? Para quem ressoar essa energia aqui. Então é uma pessoa que quer uma família com você, mas agora está se sentindo sozinha, né? Alguém aqui está trazendo problemas, né? E feridas. Vamos ler essa carta aqui, Portões do Céu, carta 37. Olha isso, gente. O orgulho do samurai. Tudo a ver com a leitura. O céu e o inferno não são locais geográficos, são psicológicos. O céu e o inferno não estão no final da vida, estão no aqui e agora. A cada momento as portas se abrem e todo momento você fica oscilando entre o céu e o inferno. É uma questão de momento, é urgente. O único momento você pode sair do inferno e entrar no céu, ou ao contrário, você pode sair do céu e entrar no inferno. Ambos estão dentro de você. Os portões estão bem próximos um do outro. Com a mão direita você pode abrir um e com a esquerda você pode abrir o outro. Basta uma simples mudança na sua mente e seu ser se transforma. Do paraíso ao inferno ou do inferno ao paraíso. Sempre que você age de forma inconsciente, está no inferno. E sempre que você está consciente, quando age com plena atenção, está no céu. Vem tudo que nós falamos aqui. Vem essa arrogância, essa soberba, vem essa sensação de ser maior que o outro, né? Vem a sensação de manter coisas escondidas. Então aqui é preciso escolher agora. Agora a energia não é para apontar o dedo, é para mostrar. Se você quer manter essa relação, você vai precisar urgentemente mudar essa conduta porque tem alguém sofrendo. A relação não tá boa, tá pegando fogo e não é da melhor. Não é da melhor das emoções, né? Não é pegando fogo de amor, é pegando fogo de solidão, de tristeza. E aí, dependendo do quanto de mágoa, né, a gente cause o outro, não há como recuperar. Então, ou aqui você muda, ou você vai caminhar sozinho. Ou você vai estar se colocando nessa estrada sozinha, né? Por pura autossabotagem, por puro medo de manter, de levar essa relação adiante, de criar família, né? Enfim, é uma energia, vamos dizer assim, que avisa, que comunica para que a gente não repita e que a gente tenha melhores condutas, de a gente enxergar às vezes que a gente não está ali enxergando porque estamos agindo de forma inconsciente. Então a leitura vem trazer energia à tona na mesa para que a gente possa lidar melhor com essas emoções. Eu espero que de alguma forma tenha trazido um esclarecimento para a sua vida. Se quiser essa leitura, eu tenho ela no meu combo de leituras particulares. Se chama Leitura Completa de Amor. A gente pode tirar várias cartas, várias energias para ver o que está sabotando você, ou de conhecer um novo amor, ou de se reconciliar com alguém do passado, ou dessa sua própria relação, para eu te ajudar na sua caminhada, tá bom? Deixo vocês aqui. Um grande beijo, queridos, e até a próxima.